Vou ler em Ezequiel 37. Veio a minha palavra do Senhor, e ele me fez sair do espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dizes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E que se fez um rebuliço, e os ossos juntaram osso com osso. E eu olhei, e eis que cresceram nervos sobre ele, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito de Deus, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército em extremo. Quando nós pregamos sobre o Vale de Ossos Secos, a gente prega muito sobre vitória, sabe? Sobre Deus levantar um exército para dar vitória. Mas eu não quero falar sobre a vitória do levantar de um exército, mas quero falar dos ossos de um exército. Deus, ele por diversas vezes, ele avisou ao povo que se continuassem em desobediência, seus ossos cairiam para a comida de abutres. E esses ossos estavam lá por quê? Porque aqueles corpos foram pessoas que tiveram sua vida tirada através de guerras e ficaram ali expostos sem ninguém enterrar, sem ninguém cavar uma cova pelo menos, e ficou ali como alimento de abutres. E Deus chega no profeta Ezequiel e fala para ele: poderão reviver esses ossos? E dá ordem a ele que sopre vida sobre aqueles ossos, né? E eu queria chamar não só a sua atenção, mas a minha também, para a nossa morte espiritual. Sabe que se você caminhasse e pudesse ver quantos cristãos estão em mortes espirituais, não estou dizendo que eu sou certa, ou que eu estou com a verdade, não, eu estou passando aquilo que eu estou sentindo da parte de Deus. Mas se nós pudéssemos ver quantos cristãos estão andando como cadáveres, mas não é cadáveres de magreza, não. São cadáveres de pessoas que estão morrendo espiritualmente. Podemos ver que muitas vezes a nossa desobediência está levando nós à morte. E às vezes a gente não percebe. E o mais difícil da morte, irmãos, não é a morte carnal. Porque quando você morre sabendo para onde você vai,
sabendo que você tem uma profecia da parte de Deus te esperando, que é a volta para o seio do Pai, né? Para perto de Deus, para viver na cidade santa. Mas a morte espiritual, ela é muito pior do que a carnal. Porque às vezes na morte espiritual a gente não enxerga, a gente não vê. E essa vai nos consumindo, e muitos chegam a descrer de tudo, sabe? Tem pessoas que mesmo estando na presença de Deus, descrê de tudo, descrê de um milagre, não acredita mais em profecias, não acredita mais nas pregações, não acredita nos mandamentos de Deus, que é não abandoneis as congregações. Tem muitos cristãos hoje vivendo em seus lares e achando que o certo é estar em casa, porque tem muita gente errada, tem muita gente pecando. Ah, irmãos, Deus não nos chamou para olhar o pecado do outro. Eu sei que tem muitos cristãos errando, tem muitos cristãos escandalizando, mas não podemos desistir, desanimar de Deus, porque alguém está em pecado. Pelo contrário, temos que tirar a visão total daquela pessoa e colocar a nossa visão total somente em Deus, porque Ele não pecou. Jesus andou nesta terra, Ele fez milagres, Ele ressuscitou mortos, Ele perdoou, Ele teve compaixão, Ele trouxe misericórdia, mas o alvo dele era o céu. O alvo de Jesus o tempo todo era céu. Tudo que Jesus falava apontava para o céu. Jesus, na boca dele havia uma seta, e toda palavra que saía da boca dele, essa seta tinha um alvo que era céu. E essa seta apontava para o céu. Então não podemos hoje ficar observando o ser humano. O ser humano sempre vai falhar. O ser humano sempre vai errar. Mas Jesus nunca errou, irmãos. E nem erra. Então, temos que parar de olhar para o homem. E quando nós vermos pessoas andando como os cadáveres espirituais, fazer como fez Ezequiel, profetizar sobre a pessoa, sabe, tentar tirar ela daquela morte espiritual que ela está vivendo, trazer ela para a vida, trazer ela para Cristo. Ah, mas ninguém quer ouvir nada, não tem problema, mas temos que amar o próximo. Papai fala que nós temos que ter paciência com os fracos na fé, né? Temos que ajudá-los a caminhar. Então vamos ter cuidado com nós mesmos, irmãos, com a nossa vida espiritual. É tão fácil se perder neste mundo. É tão fácil perder a presença. É tão fácil morrer espiritualmente neste mundo. E às vezes nem percebemos que estamos morrendo. Vamos seguir pelo vale de ossos secos. Mas não mais só olhando os cadáveres no chão. Não mais só admirando, meu Deus, quantos mortos. Não. Não admirando, mas tomando atitude, profetizando sobre pessoas, sobre cristãos que estão em pecado, estão escandalizando. Ao invés da gente ficar falando, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais congregar porque o meu pastor errou, o irmão da minha igreja errou. Não, vamos caminhar sobre o vale de ossos secos, mas profetizando sobre eles, profetizando vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. O que aconteceu aqui no vale de ossos secos é que o nome do Senhor foi glorificado. Foi glorificado o nome do Senhor nesse episódio do vale de ossos secos.
E assim temos que caminhar com, glorificando o nome do Senhor. Eu sei que não é fácil, muitas vezes o evangelho é fácil na hora de falar, é muito fácil falar da facilidade do evangelho, mas na hora de vivê-lo, tendo que renunciar a nós mesmos, não é fácil. Mas papai está conosco. A palavra fala assim, ó, muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todas. Oh, glória a Deus, aleluias. Até o próximo vídeo, fica com Deus. Tenha um bom dia, que Deus te abençoe.